programa Igreja Militante pela Rede Século XXI, mais uma vez entra na sua casa, é o nosso compromisso diário. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. 1000 perguntas sobre a fé. Continuamos a nossa catequese sobre a Sagrada Liturgia. Ontem nós nos referimos à fundamentação bíblica neotestamentária, no Novo Testamento, para o espaço físico, o lugar sagrado onde é normalmente celebrada a Sagrada Liturgia. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Destruam esse corpo e eu o reconstruirei em 3 dias, disse Jesus, na polêmica com os vendilhões do templo e com os fariseus e os homens religiosos que se encontravam no templo naquela ocasião. Hoje nós vamos começar uma catequese acerca de uma característica do templo cristão, lugar onde ordinariamente, preferencialmente se celebra a Sagrada Liturgia, o uso das sagradas imagens. Imagens sagradas no templo sagrado. Qual a fundamentação bíblica dessa prática? Fundamentalmente, já respondemos no programa anterior. Deus é invisível, não pode ser representado por imagens. Mas quando Deus se encarna, quando Deus assume a forma humana, começa uma economia, ou seja, uma disposição de meios acerca da visibilidade do culto. E aí entram as imagens. Mas hoje o programa vai provocar todos os telespectadores com um texto do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 5. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Esse texto é claro, existe uma proibição absoluta do uso de ídolos, do uso de imagens feitas para serem adoradas. Reparem o contexto proibitivo do mandamento que nós acabamos de ouvir. Não terás outros deuses diante de minha face. No tempo em que esse livro foi escrito, era muito comum fora de Israel representar deuses com esculturas. Essas esculturas, na mentalidade dos povos pagãos, representavam deuses. Elas personificavam as entidades divinas. Na mentalidade desses povos, esses objetos sagrados exigiam de quem passava diante deles, de quem se encontrava diante deles, o culto de adoração. Assim, devia-se prostrar-se diante dessas imagens e adorá-las, porque elas significavam, representavam os deuses. Isso é absolutamente proibido para o judaísmo, porque Deus é espírito e não pode ser representado por nenhuma imagem. Portanto, quando Deus proíbe o uso de imagens, Ele proíbe precisamente a ideia segundo a qual a imagem representa, significa, faz as vezes do próprio Deus, é o próprio Deus, quando de fato isso não é verdade. A proibição, portanto, é de se prostrar, é de adorar, é de reconhecer naquela criatura feita por mãos humanas a divindade. Nos próximos programas, veremos que o Deus que proíbe o uso de ídolos é o mesmo Deus que manda fazer imagens. Até lá!